Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Leão. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul em Leão, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com esse canal, porque essa leitura é atemporal. Então vamos lá hoje para a leitura do signo de Leão. Vamos ver aqui o que as cartas querem dizer aqui, ó, já no clima da Copa. Vamos lá. Leão, 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 Leão. Vamos ver aqui o que as cartas querem dizer hoje para o signo de Leão. Rainha de Paus, 3 de Copas, 8 de Copas, 2 de Paus, o Louco, Roda da Fortuna, 5 de Espadas, o Mundo, 3 de Paus, 7 de Copas, Cavaleiro de Paus, Rei de Espadas e Rei de Ouros. E no fundo do deck, 8 de Paus. Então a gente já abre aqui com a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é a bruxa do tarô. Então assim, ela é uma maga. Ela tá entre mundos, né? Ela tá aqui também do outro lado. E aqui é como se... Pra mim aqui tem um trisal, né? Porque, ó... energia de 3 pessoas aqui, contra esses 3 de copas, e aqui fala como se realmente existisse aqui 3 pessoas, e saiu a energia de 3 pessoas aqui, ó, saiu Rei de Espadas, Rainha de Paus e Rei de Ouros. Então, talvez essa Rainha de Paus aqui, ela tá entre duas pessoas, né, esse Rei de Espadas e esse Rei de Ouros. E aqui, ó, é como se ela virasse as costas aqui para uma dessas pessoas. Acontece aqui um desapego, ela se liberta aqui e ela vai para outro caminho aqui, ela vira as costas para uma dessas relações aqui que talvez não estava boa para ela. E aqui, ó, o 2 de paus é como se fosse a mudança, mas também o caminho, né? É como se fosse ela tomando aqui, ela vendo as oportunidades. O 2 de paus é uma carta parada, mas é como se ela observasse os 2 caminhos aqui, né? Qual decisão ela deve tomar. E no centro do jogo saiu o Louco. Então o Louco, ele fala muito sobre uma nova jornada e um novo caminho. E eu sinto que quando essa Rainha de Paus aqui, ela caminha para esse novo caminho, acontece uma roda da fortuna. A roda da fortuna é quando quem estava em cima desce e quem estava embaixo sobe. Então, essa rainha de paus, ela vai trocar de lugar aí com alguém que talvez não valorizou ela, não viu ela, por isso que ela deve ter virado as costas. Então, as pessoas, elas vão trocar de lugar aqui. Existia aqui dentro dessa conexão, que ela vira as costas, muitas informações, né? Como se... como tá na cabeça da questão aqui o Rei de Espadas. Então, esse Rei de Espadas, podia ter muitos contatinhos, então ele era muito mental. Então ele ficava ali muito no mental dele, mas não acessava o cardíaco. E essa pessoa aqui meio que tinha muitos contatinhos, tinha dificuldade em se entregar dentro da relação, tinha dificuldade em se conectar profundamente. E isso daqui era uma grande ilusão para ele, né? Porque é como se a pessoa ela firmasse ali a base da existência dela nos outros, porque ela fica assim, ah, mas fulano me quer, ah, fulano me quer. E no final a pessoa não tem ninguém, né? Então é como se de fato essa pessoa ela ficasse iludida que esse Rei de Espadas, e por isso que ele se mostra uma pessoa mais fechada, mais mental, ele não se abre, ele não mostra quem ele é. E o Cavaleiro de Paus aqui é como se fosse um movimento aqui, mas um movimento guiado pela alma. Então essa Rainha de Paus, de verdade, ela quer algo novo, ela tem a ousadia de viver algo novo, ela não vai ficar nessa situação aí que ela fica ali recebendo pouco. Aqui o 5 de espadas, então há uma perca, né? Há um desperdício aí energético dentro dessa situação. E por isso que ela deixa isso, ela vira as costas, ela desapega. E ela tinha muitos sentimentos, né? Ela tem ainda, porque eu sinto que ela ainda tá numa transição. E aqui o mundo, ó, é o final desse ciclo. Tudo que ela tinha para aprender dentro dessa história, ela aprendeu.
E por isso que ela é uma rainha de paus, né? Porque tem muita sabedoria aí. E o mundo é o final de um ciclo, mas o início de um novo. Então algo vai recomeçar e algo vai iniciar. Porque tudo que tinha para ser aprendido aqui nesse ciclo ruim foi aprendido. E agora algo vai reiniciar aqui, mas esse reinício é como se fosse uma nova fase, né? A gente está num jogo, aí a gente passa uma fase, aí a gente entende como passar a fase, aí a gente é fácil. Aí agora você precisa de uma fase mais difícil. Então o mundo é como se fosse isso, né? Ela sai aqui e ela se joga aqui para viver um novo, algo desconhecido que ela não sabe o que é. E ela toma essa decisão. Antes ela estava parada, só observando, mas agora ela toma, ela adentra. Ela entende que de fato essa situação do passado tem que ser deixada para trás, porque causava sofrimento a ela, causava que perca, né? Causava alguém que machucava muito o outro. E esse sofrimento ele passava dos limites. E aqui o Rei de Ouros, que é essa pessoa que ela vai manifestar aqui. Então essa pessoa nova, eu sinto que é muito uma pessoa que tem muito valor, porque o Rei de Ouros é essa pessoa, né? O Rei de Ouros, ele sabe que ele entrega, ele sabe o poder que ele tem, porque tudo que ele toca, ele transforma em ouro. Então ele sabe, ele tem esse poder, ele tem assim algo nele que ele é um rei alquímico, como se fosse quase um mago, né? Então assim, ele sabe o poder que ele tem, então assim, ele não aceita pouco. E essa rainha de paus vai manifestar alguém de valor aí, de muito valor. E no fundo do deck saiu o 8 de paus. O 8 de paus pode falar alguém que está distante, mas também fala de um movimento do universo dizendo vá em busca do que sua alma quer viver. Tudo está direcionando, todas as setas estão indicando para frente, é para frente que se anda. Então, esse rei de paus aqui, essa pessoa ela pode encontrar com ela numa viagem, numa festa, em algum lugar, e essa pessoa pode não ser do mesmo estado, da mesma localidade que você, né, Leão? Faça suas adaptações. Mas é como se, de fato, Leão virasse as costas aqui para um passado, para uma relação que era difícil. É uma relação que era sem vida, né? Porque Leão quer colher aqui, ó, o 9 de ouros, que fala sobre colheita, mas também sobre materialização. Então, essa pessoa aí, ela pode vir de outro estado. Vamos agora tirar aqui, nesse baralho que eu comprei, que chegou ontem, que é o baralho, o tarô de Tote. Vamos lá. Leão, 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 leão. Vamos ver aqui o que esse baralho quer dizer para o signo de leão. A gente já abre aqui com o... aqui é arte, né? Mas a carta 5, eu sinto muito que é como se fosse a temperança, ó. Mas a carta 5 no tarô normal, ele é o Papa, né? E aqui saiu a arte. 8 de espadas. 6 de espadas. 8 de paus. Cavaleiro de paus. O enforcado. Rainha de copas. A estrela. E princesa de paus. E no fundo do deck saiu o 9 de ouros. Então vamos lá, a gente já abre aqui com esse oráculo, esse tarô aqui, ele é diferente, né? Então aqui saiu a sacerdotisa não, a temperança. É como se fosse uma pessoa, ela temperando aqui, é o bem e o mal, ó. Então é como se fosse a arte, a fundição aqui das energias que cria algo que é belo, que é artístico. Então aqui essa carta, ela é a temperança. Ela é o tempero aqui é a temperança mesmo, a carta 14. Então, ó, é o tempero, ela tá temperando ali, ó, as águas para integrar o bem e o mal. Então, quando ela integra as duas energias do bem e do mal, ela cria algo muito mais belo, né? Muito mais integrado. Aqui, ó,
o 8 de espadas aqui fala de interferência, mas a interferência é muito mental, é como se você estivesse conectado a algo externo que ocupa o seu pensamento. E esse algo externo, ele ocupa o seu pensamento mais do que você mesmo pensando na sua vida. Então, por isso que existe uma interferência, né? Como se você ficasse no loop mental de coisas que não dependem de você. Então, não tem por que você ficar preso aqui, né? Existe um momento de cura, mas também de transformação, né? Você precisa transformar essa situação desses pensamentos aqui em excesso em arte. Nossa, eu adorei esse tarô aqui de Thoth, ele é muito intuitivo. Enquanto você tá jogando, você vai sentindo várias intuições, é bem diferente. E aqui, ó, o 6 de espadas, ele fala muito sobre tomar ciência, né? Então, essa carta para mim é muito quando a pessoa se afasta e toma consciência da situação inteira, porque quando ela estava lá dentro da situação, ela não conseguia enxergar tudo de forma completa. Então, ela precisou se afastar para enxergar tudo como era. Então, ela toma ciência aqui e quando ela toma ciência, ela vai para um lugar mais tranquilo, né? Porque ela está buscando paz, ela está numa transição. E essa transição traz ali uma visão completa. Aqui, 8 de paus, de novo, 8 de paus. Então, de verdade, pode ser esse encontro aí, esse movimento que o universo pede para que você vá e busque algo que realmente te preencha, né? Olha aqui, o masculino e o feminino, esse encontro aqui que se transforma em um arco-íris e uma geometria sagrada. Então, realmente é o casamento alquímico. E olha isso, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus aqui, ele tá acessando a energia da alma, mas o Cavaleiro, ele é ainda muito inocente, né? Então, assim, ele tá em busca ali pelo impulso, pelo fogo. Então, não é uma busca simples, é uma busca realmente que a alma quer viver. É como se essa integração aqui, quando você integra as duas polaridades, meio que você se torna uma pessoa autêntica e única. E quando você faz essa questão de ser autêntica e única, você se reconhece, você toma consciência de quem você é e meio que você libera aqui o que não depende de você. Porque você está em busca da sua alma, do que sua alma quer viver. E aqui, ó, o enforcado, para mim, olha, ele tá aqui, ó, pendurado, ele tá pendurado no símbolo da Enki. A Enki, para os egípcios, ele significa o útero feminino e aqui a parte masculina. Então, é realmente a união dos opostos, né? Do masculino e do feminino, que dá a oportunidade do útero gestar alguma coisa. E aqui o enforcado, ele se sacrifica. Ele fica observando, ele já se iluminou, por quê? Porque ele foi gerado da luz e ele pode se soltar, mas ele se sacrifica. Então aqui, Leão, o jeito que você tá vendo, porque aqui, ó, é tomar consciência. Então a forma que você tá vendo, toda essa situação que você tá passando, ela precisa ser revisada, porque essa forma com que você tá vendo tá errado. E você precisa ver de outra forma. Aqui uma rainha de copas. Então talvez aquela rainha de paus, ela seja uma rainha de copas. Ela se doou bastante, né? Ela deu ali muitas suas emoções, deu muita energia para uma situação. E talvez ela não foi valorizada. E só depois que ela se torna uma rainha de paus, que é o fogo, que a alma dela diz, olha, basta. Você não tem que viver isso, né? E na verdade eu sinto que ela se torna fogo quando ela se transforma aqui na estrela. Porque a estrela, ela banha aqui os olhos, né, o rosto com a água, e o outro pote está aqui virado para baixo, é como se fosse uma limpeza. E quando ela limpa a visão, que é a percepção, quando ela consegue ver tudo de forma mais clara e mais nítida, ela se transforma, porque ela não está buscando mais validação externa. Ela entende que ela é estrela, ou seja, ela se ilumina. E essa iluminação é justamente de não buscar nada fora, é justamente de entender que ela já é. E aí, quando ela acessa esse poder da autenticidade, eu já sou, o meu eu sou, ele ativa. E quando o meu eu sou ativa, ninguém me para mais, porque eu não sigo mais ninguém, eu me sigo. Eu sou a estrela, eu sou o astro, né? Eu estou brilhando. Então, assim, falta essa pessoa tomar consciência aqui de quem ela é e não ficar aceitando pouco.
E aqui, Princesa de Paus, que é a mesma Rainha de Paus, ou seja, quando essa estrela, ela se transforma, né? Ela faz o processo ali de ativar a sua luz. Olha, ela aqui numa carruagem brilhando, né? Ela é o próprio Sol, e o Sol é uma estrela. Então, ela se torna o sol da vida dela. Ou seja, ela ilumina por onde passa. Ela não precisa mais de validação externa, porque ela é o próprio sol, né? Ela brilha profundamente. E aqui, 9 de ouros, que é como se fosse a colheita. Alguém fez uma colheita, de novo, no fundo do deck, a mesma carta, 9 de ouros. Alguém fez uma colheita e agora essa pessoa quer colher. Chegou o momento aqui de fazer essa colheita, chegou o momento de comemorar, se divertir, porque essa pessoa plantou muito e merece receber os benefícios aqui. Vamos tirar uma última cartinha aqui e fechar a leitura. Vamos lá. Leão, 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 leão. Vamos lá, leão. Saiu a carta 45, que fala sobre a evolução. Olha isso, ó, 3 estrelas. Então é como se essa pessoa, ela fosse aqui, ó, ela brilhasse para esses 2 cavaleiros, né? Cavaleiros não, reis. Rei de ouros e rei de espadas. E ela é o centro. Então, a evolução é a mudança da terra, a mudança do clima e a transformação profunda. Então, eu sinto que a transformação que Leão tá passando é justamente essa de se encontrar e perceber o quanto você tem o poder. Tá na hora de você soltar sua juba aí, Leão, e rugir. Tá na hora de mostrar o seu poder, o seu assim, a sua energia. E o Leão é regido pelo Sol. Então tá na hora de Leão ser o Sol da própria vida, né? E não esperar externamente o que Leão já carrega, que é o Sol. É o regente de Leão. E aqui, ó, o Winter End, que fala sobre final do inverno. Fala sobre regeneração, reabilitação e coisas positivas estão vindo. Então, assim, talvez você estava com uma pessoa muito fria, né? Porque um rei de espadas, ele é frio, ele é mental. E esse Winter Ends, que é final do inverno, é justamente isso, né? Sair da frieza para entrar no calor de Leão, porque Leão é o sol, que é o puro fogo. Então, você tem que voltar para casa e organizar tudo. Você tem que se enxergar, você tem que se amar. E quando você faz isso, né, você se torna a própria estrela. E você se torna na própria estrela, você atrai quem você quiser, né? Porque todo mundo olha para o sol. E você não precisa mais ficar aqui nesse frio. Na verdade, você aquece tudo, né, Leão? Porque você é fogo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, sigam o meu canal, me ajudem a crescer aqui. Olha, eu lancei esse livro aqui, ó. Ele fala sobre o ocultismo, sobre despertar da mente estelar, ó. Ele é bem bonitinho. E também ele fala sobre um pouco da teosofia. E quem quiser adquirir, ele tá na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição. Beijos, até semana que vem. Tchau!